Boa tarde, pessoal. E aí, todo mundo em casa? Só na quarentena do coronavírus? Tranquilidade? Vamos começar aí, né? Nosso terceiro semestre. Nós vamos trabalhar esse semestre aí com 2 disciplinas. Essa de hoje é a programação orientada a objetos, a famosa POO. Muito bacana, tá, pessoal? Bacana mesmo. Tem que estudar, tem que dedicar. Vão mudar, né? Alguns conceitos aí que a gente aprendeu até então de programação estruturada, mas nada de extraordinário não, né? Tudo que nós aprendemos ainda é válido, os condicionais, as repetições, variáveis. Vai mudar agora a sistemática de como os dados vão ser armazenados, como vão representar as coisas lá nos dados, né? Então, o que nós vamos trabalhar com isso aí, né, durante o semestre? Com as teorias da PO e a prática lá, usando o Visual Studio no laboratório. Então, eu não vou deixar a parte prática para o finalzinho da aula, para começar com vocês sobre esse assunto, e vamos para a teoria, beleza? Material já está com a mão do Luciano para poder mostrar para vocês e depois vocês pegarem a apostila, né? Vejo com ele se eu consigo colocar isso lá no Moodle, ou se ele quer que imprime, alguma coisa assim, mas eu já tenho lá, a apostila está aqui comigo, né? Eu que montei ela, tanto é que eu baseei essas aulas, né? Foi na apostila. Vejo com o Luciano, qualquer coisa eu coloco lá no Moodle para vocês, ok? Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje aí então? O que é orientação a objetos, né? Que paradigma é esse novo aí, né? A comparação, né? Programação estruturada versus a PO, que é a programação orientada a objetos, classes e objetos e os pilares da orientação a objetos. Vamos lá então. O que é a orientação a objetos? É um paradigma que representa toda uma filosofia para a construção de sistemas. Em vez de construir um sistema formado por conjunto de procedimentos e variáveis, nem sempre agrupadas de acordo com o contexto, como se fazia em linguagens estruturadas, né? Nós vimos o próprio C#, né? Mas não é para isso que o C# foi concebido, né? Foi concebido para PO, mas C++, ou o próprio C, COBOL, Clipper, Pascal. Na orientação a objetos, utilizamos uma ótica mais próxima do mundo real. Lidamos com objetos, estruturas que já conhecemos no nosso dia a dia e sobre as quais possuímos maior compreensão. Ou seja, a ideia da orientação a objeto é mapear tudo que existe no mundo real, né? O que chamamos de classes que se tornarão objetos. Então a ideia da PO é isso aí, né? Veículo, carro, são coisas que existem no mundo real. A gente vai mapear isso no sistema como se fosse classes e objetos, né? E a gente vai agrupar, né? O sistema por objetos no caso, tá? Então, a gente vai lidar melhor com isso aí durante o contexto das aulas aí, beleza? Então vamos comparar, né? Como é que a gente aprendeu a fazer até então? Como é que a gente fazia? Entrada de dados, processava, saía, né? Tarefa, né? Tarefa 1, tarefa 2, era sequencial, né? Tinha uma ordem de execução, né? Aí nessa ordem, se tivesse um desvio de fluxo, né? Que é o nosso se, né? Se tal coisa acontecer, passa direto para essa parte de baixo aqui. Eu tenho que repetir um bloco de comandos, né? Repetição, que é iteração. Então, na PO, a coisa muda um pouco de figura, né? Porque a orientação a objeto, ela é embasada, né? Em classes que mapeiam, né, todos esses conjuntos aí de objetos, não para trabalhar com eles. E, na verdade, o que manipula-se são os objetos. As classes são utilizadas somente para poder mapear como que vai se comportar esse objeto. Então, a classe determina o comportamento do objeto definido por métodos e seus estados possíveis, que são os atributos, né, as propriedades. Tanto é que existe um diagrama, né? Aqui a gente vai usar um ML na parte da outra disciplina, depois eu vou falar sobre isso também. É um diagrama UML, um dos objetos dele, diagrama de classe,
que ele tenta ser similar a nossas tabelas, né? Lá do nosso modelo de banco de dados. Propriedade, né? São coisas que definem uma entidade lá no modelo de banco de dados. Aqui as propriedades definem uma classe da nossa orientação a objeto. Durante as aulas a gente vai explicar melhor sobre esses conceitos aí, tá? E realmente no começo são conceitos que são aplicáveis à prática. A gente vai vê-las aqui também em C#. Então vamos lá. Então tá aqui o exemplo, né, de uma classe. Então aqui a gente tinha, né, na programação estruturada, a sequência de tarefas. Quando tinha uma decisão, a gente voltava para um ponto ou ia para um ponto, né, específico. Quando era iteração, que era repetição de um bloco de comandos, né, o nosso famoso for ou para, né, ou while ou enquanto, não é isso? Aqui agora, como é que funcionam as coisas? Então tem aqui, ó, uma classe. A classe ela vai ter lá as suas propriedades, é bem similar que a gente tinha lá com a tabela do banco de dados, né, atributos. Só que além disso, essa classe ela passa a ter também métodos, que são as ações que aquela classe vai poder implementar. A parte de codificação vai estar toda aqui dentro. Mas quem manuseia efetivamente os dados dessa classe não é a classe. Igual eu falei no slide passado, né? A classe determina o comportamento. Quem realmente possui os dados manipulados são os objetos. Então tá aqui, ó. Objeto Thiago vai ter, né, uma cópia na memória RAM dessa classe aqui, ou seja, desses atributos aqui. Objeto Marcos, que se for baseado nessa classe, vai ter a cópia desses atributos, desses métodos aqui. Mesma coisa objeto Vitor. Beleza? Então isso aqui, ó. Enquanto na programação estruturada eu tinha vários procedimentos e os dados eram globais, né, todo mundo podia acessá-los, agora é diferente. Eu tenho as minhas classes e os dados estão aonde? Nos objetos, né? Muito bacana quando for fazer na prática, isso é muito legal, esse novo modo de pensar, beleza? Então, um processo, né, é comparado a um objeto. No caso, a programação estruturada ela exibe os dados, né, de forma, né, meio que pública, né? Na PO eu consigo ocultar dados, ela oculta os dados, né, porque tem um objetivo para isso acontecer. Monolítico, né, é um projeto só, por mais que você tinha lá procedimentos, né, você tinha módulos, né, separados, mas ainda ele era como um todo, né? Aqui na PO a ideia é modular, é fazer tipo uma linha de fábrica, né, de autopeças, por exemplo. Eu tenho um componente para caixa de marcha. Eu vou lá e pego a caixa de marcha e utilizo a caixa de marcha. E posso reaproveitar essa caixa de marcha em outro projeto se eu quiser, né? O motor do meu carro, né? Eu posso reaproveitar o motor do carro em outro projeto. Não somente as peças grandes, igual motor e caixa de marcha, são conjuntos, né? Até mesmo peças menores, né? Uma peça específica, lá tem uma engrenagem no motor de um carro. O motor do carro XPTO usa aquela engrenagem. O carro XYZ também usa essa engrenagem. O carro ABCD usa a mesma engrenagem. Então, por exemplo, um módulo de cadastro de alunos, sistema de alunos, né? O cadastro de pessoas, né? Melhor dizendo, para ficar mais, né? Digamos, mais abstrato a conversa, né? Um cadastro de pessoas, por exemplo, é uma parte, é uma peça do meu sistema. Então eu posso usar aquele cadastro de pessoas, um programa de cadastro de escola, de alunos, cadastro de farmácia, de supermercado, de loja, qualquer que seja, porque é uma engrenagem, uma peça do meu sistema, passa a ser agora aquele cadastro, né, de pessoas, ok? E, né, lá na estruturada, programação estruturada, né, aquela tela ela é de uso único, né, daquele sistema, ela é bem específico para aquele sistema. Aqui não, eu posso reutilizar, que eu falei com vocês aqui agora, né? Eu vou reaproveitar esse código em outros projetos, né? Algoritmo ordenado, o que ele é ordenado, né? Ele é sequenciado, né? Tudo lá tem começo, né? Tudo é início, meio e fim, início, meio e fim, início, meio e fim. A gente começou a perceber essa desordem, né? Não é bem uma desordem.
Existe uma ordem dentro de algo estabelecido, que são as classes dos objetos. Mas por que é desordem no caso ali? Não tem uma sequência exata de execução. A gente viu isso quando a gente foi programar lá com o Visual Studio. Estão lembrados? Dos eventos. O evento click, o evento load, o evento exit, change. O que quer dizer isso aí? Eu executava a minha aplicação baseada no evento que eu queria rodar. Então não tinha uma ordem sequencial, né? O meu programa tinha lá entrada, processo e saída, né? E tudo estava entre esse início e fim, né? Do nosso algoritmo lá que a gente viu lá no primeiro semestre. Agora não. Agora eu tenho as variáveis, eu tenho as minhas condições e as repetições agrupadas dentro de onde? Dentro das classes ou dos objetos. Ok? Então por isso que é meio desordenado a coisa. Mas tem uma ordem nessa desordem sim, tá? Não assustem não, beleza? A gente vai explicar cada passo, né? Desses objetos aí, dessas classes, vai construir isso com vocês, né? Aqui é só uma teoria, a primeira aula, o primeiro contato com vocês aí. Essa primeira semana, vou só ficar na parte teórica realmente, para poder fixar bem os conceitos, né? De PO, beleza? Então, partindo para a coisa já realmente, né? Que é o que vai ser utilizado para a gente constantemente nas aulas aí. São os pilares da programação orientada a objeto. Quais são os pilares? Né? Eu tenho o encapsulamento, herança, polimorfismo, a composição, depois eu falo sobre ela mais no meio lá das aulas, né? Não vou falar sobre ela aqui agora. Ela tem muito bacana isso aqui, mas eu vou deixar um pouco para frente para não complicar a cabeça de vocês por enquanto. Mas todas elas estão baseadas em quem? Em qual princípio? Da abstração. Então vamos lá, vou explicar aqui o que é abstração, o que é encapsulamento, o que é herança, o que é polimorfismo. Ou composição, deixo para depois, ok? Então, abstração, teoria, para a gente poder fixar aí. Leiam essas teorias. Procurem ler, procurem artigos na internet. Tem muita coisa para vocês lerem aí, tá? E é ler, tá, galera? Mas esse tempo agora que vocês estão de quarentena, vão começar a ler e fixar os conteúdos. Abstração consiste em um dos pontos mais importantes dentro de qualquer linguagem orientada a objetos. Como estamos lidando com a representação de um objeto real, né, que será criado no mundo virtual, temos que imaginar o que esse objeto irá realizar dentro do nosso sistema. São 3 pontos que devem ser levados em consideração nessa abstração. Primeiro ponto, identidade do objeto, né, o nome que ele vai ter. Porque como são as variáveis do sistema, um objeto não pode ter nomes duplicados, né? Nem pacotes, que eu fui empacotar o meu projeto, são os namespaces, né? A gente já viu alguns casos aí, né? Usando o Visual Studio, namespaces, lá também no C++. Então, não posso ter namespaces e nem classes com o mesmo nome. Combinado? Segunda parte, diz respeito a características do objeto. O que são as características dele? As suas propriedades. O que eu vou mapear de propriedade no meu objeto? Né? Altura, tamanho, peso. Por exemplo, vou mapear o objeto cachorro aqui, ó. Então, tamanho do cachorro, raça, idade, cor, peso, né? São propriedades. Beleza? E por fim, a terceira parte são as ações que esse objeto vai ter em cima dos atributos que ele está armazenando. Então, por exemplo, o cachorro, né? Ele tem o quê? Ele não anda, ele não late? São ações, né? Se fosse mapear, por exemplo, em uma lâmpada, né? Ele fala aqui, ó, né? Uma variável, né? Mapear uma classe lâmpada. Uma ação que essa classe deveria ter é acender, né? Ou ligar ou desligar, né? Então, as ações são realmente aquelas as movimentações, digamos assim, né? São as mudanças de estado das propriedades que vão ser implementadas via código. Aí sim o código vai estar onde? A maior parte do código, né? Vai estar onde? Dentro dos métodos, né? Beleza? Então, isso é abstração, né? É abstrair. O que é abstrair? É ideia. É filosofar, realmente, é pensar.
que vai ser, o que eu tenho que pensar para um objeto tal? O meu sistema vai calcular o quê? Vai fazer o que o meu sistema? Meu sistema vai fazer um sistema bancário, né, de banco aí. Então eu vou ter que ter uma conta de banco, vou ter que ter... O que eu tenho numa classe de conta bancária? Quais são as propriedades que vai ter aquela classe? Né? Número da conta, saldo, valor depositado, o número dos dados do cliente. E quais as ações que eu posso ter em cima desses dados da conta bancária? Extrato bancário, depósito, saque, entenderam? A gente vai trabalhar, né? Acho que o caso de conta bancária, todo mundo já tem noção do que é conta bancária. Vamos pegar esse depois, esse case, né? Esse exemplo aí, né? De dados, né? Bancários, caso de contas bancárias, para trabalharmos com eles depois lá na parte prática, né? Recapitulando então, abstração eu vou pensar, vou imaginar o nome da classe, a identidade dela, quais são as suas propriedades e quais são as ações que vão manipular aquelas propriedades. Encapsulamento. O que é encapsulamento? Bom, eu falei anteriormente em abstração que eu levanto, né, na abstração, na parte das ideias, quais são as propriedades que eu vou manipular na minha classe, no meu objeto. Não é isso? Bom, só que imagina no caso conta bancária, por exemplo. O saldo da conta desse camarada, dessa conta bancária, de qualquer pessoa, qualquer objeto que eu vou manipular no meu sistema, esse saldo ele pode ser acessível a qualquer objeto, a qualquer parte do meu sistema? Não pode. Esse saldo tem que ser restrito. Mas e aí, Juliano? Como é que você faz isso? Lembram lá do private e do public? Lá do C#? O que era o private mesmo? Somente a classe poderia ter acesso ao private. O que é o público? Qualquer outra classe, qualquer outro objeto, qualquer outra parte do sistema pode acessar o que é público. Então, dessa forma, se eu crio, por exemplo, uma propriedade para uma classe conta bancária chamada saldo, esse saldo deveria ter a propriedade private para ele, para que ele seja manipulado pelas ações, pelos métodos da minha classe. Quais são esses métodos? Sacar, depositar, extrato, porque aí eu não vou deixar ninguém mexer no saldo do meu objeto, somente através do saque, que vai adicionar, o saque vai retirar, né, valor do saldo, o depósito vai incluir valor naquele saldo, o extrato vai exibir o saldo, entenderam? Mais ou menos isso aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. O vermelhinho aqui, né, é o que está como privado. Privado. Eu protejo isso aí. Eu não deixo ninguém acessar, somente a própria classe. O que é acessível? O método que vai manipular a classe, né? O saque, o depósito, o extrato, esse sim é acessível a qualquer outra parte do sistema. Mas aí, Juliano, mas vai da mesma coisa, e a verificação vai ficar por quem? Quem vai verificar isso aí são os métodos. Eu vou colocar códigos de verificação nos métodos. Bom, antes de fazer um saque, por exemplo, eu vou verificar, o cara tem saldo para sacar? Se ele tem saldo para sacar aquele valor que ele quer sacar, eu deixo ele sacar. Se não, eu dou uma mensagem para ele: fulano, você não tem saldo, faz um empréstimo aí, usa o seu cheque especial, sei lá. Aí eu vou ter que mapear, né? Vou ter que modelar o meu sistema. Entenderam? Então eu vou deixar, né, o saldo como privado, private, e vou deixar o método sacar como público, e vou implementar no meu código do método sacar toda a parte de verificação do saldo, para ele manipular de acordo com o saldo, se tem saldo ou não. Ok? Beleza, galera? Próximo aí. Herança. É a reutilização do código. É o reaproveitar, né? Não estou falando de reaproveitar lá quando eu expliquei lá dos princípios da PO, não, tá? Das engrenagens, das peças, não. Também tem isso também, mas nesse caso aqui, eu criar uma classe ancestral, né, ou uma superclasse,
e refinando, especializando e criando herdeiros específicos dessa superclasse, né? Então, um exemplo aqui, ó. Quanto mais abstrato, né? Igual tá aqui, ó. Alimento, comida, bolo de chocolate, bolo de chocolate com cobertura de chocolate, bolo de chocolate com cobertura de chocolate e recheio de framboesa americana. Ou seja, aqui, ó, é bem específico. Aqui é uma classe totalmente abstrata. Só que o que esse cara aqui tem, como ele é um ancestral, né? Ele é herdeiro de alimento, ele vai receber todas as propriedades e métodos de quem? De alimento. Então, aí não tem que reescrever o que já está escrito para cima aqui. Ou seja, comida vai aproveitar o que está escrito em alimento. Por consequente, bolo aproveita o que está escrito aonde? Em comida. Que aproveita o que está escrito em onde? Em alimento. Chocolate, bolo de chocolate, aproveita o que está escrito em bolo, que aproveita o que está escrito em comida e que aproveita o que está escrito em alimento. Entenderam? E assim por diante. Ou seja, chega aqui embaixo, provavelmente eu só codifiquei uma ou duas linhas a mais se eu precisar de codificar. Para diferenciar do bolo de cobertura com chocolate, o bolo de chocolate, do bolo, comida. Estamos observando? Ou seja, aqui é o objeto concreto, específico. Aqui é a classe abstrata, genérica. Ok? Continuando então com a parte de herança, né? Então, quando eu falo de herança, por exemplo, um animal, eu tenho as propriedades de animal, né? Seria minha classe ancestral. Pássaro e mamíferos são o quê? Eles descendem de animais, são herdeiros de animal. Beleza? Aí, só que aqui eu posso mudar, né? O pássaro, ele se reproduz e se locomove de forma diferente do mamífero. Respira, alimenta, ele pode até ter algumas propriedades, igual peso, tamanho, né? Número de patas, que são o que? Cor, né? E idade, são propriedades comuns, alguns métodos comuns, como andar, locomover, respirar. Mas aqui, ó, o pássaro e o mamífero, eles até compartilham as propriedades de animal, mas aqui eles diferenciam em outras coisas. Então, por exemplo, bem-te-vi e papagaio são pássaros, mas são iguais? Não. Cada um com as suas propriedades específicas. A mesma coisa, cachorro e vaca. São mamíferos, não são? São, mas cada um com as suas propriedades específicas. Olha aqui do lado aqui um exemplo, né, prático para a gente poder trabalhar com ele aí, ó. Então tá aí, ó. Tá, deixa eu diminuir um pouco a figura aqui, para a gente poder pegar, ficar melhorzinho. Aí, então tá lá. Classe, pessoa, propriedades, nome do tipo string, idade do tipo inteiro, e-mail string, sexo string. Quando eu falo que essa pessoa ela é a classe herdeira, a classe ancestral, ou seja, o aluno ele vai herdar de quem? De pessoa. Então olha aqui, quando eu falo de herança, aluno herdou as propriedades e os métodos de pessoa. Então o aluno ele é uma classe baseada na classe pessoa. Ou seja, não tem que reescrever essas propriedades aqui. O que eu reescrevo? O código de número de matrícula, o curso, atualiza curso e paga matrícula. É isso que eu vou reescrever. Isso aqui já existe. Se isso aqui já existe, também posso fazer a mesma coisa com o professor. Que ele faz o quê? Disciplina que ele cursa, salário que ele recebe, a ação de cadastrar novos alunos, que é uma ação, né, que o meu sistema pode desempenhar, é método. Então, estão observando? Ambos as classes, professor e aluno, elas são herdeiras de quem? De pessoa. Elas compartilham essas propriedades e esses métodos. Mas aqui, ó, elas já mudam. Elas ficam o quê? Específico, né? O concreto, né? Coisa específica. O aluno, ele é uma classe baseada na classe pessoa. Mas ele vai ter o quê? Além desses caras aqui. Número de matrícula e curso. Professor, a mesma coisa. Disciplina e salário. E os métodos, né? Ok? A gente vai implementar tudo isso aqui, tá? Isso aqui, tanto é que eu vou explicar esse diagrama, que é o diagrama de classes da UML, lá na aula de projeto de sistemas, ok? Poliformismo. O que é poliformismo? Cara, muito bacana isso aqui.
é de poliforme, né? É de, né, Power Ranger não, mas vai morfar, né? Né, morfar, vai como é que eu vou te falar? Mesmas ações em objetos herdeiros diferentes aí podem ter comportamentos diferentes. Por exemplo, ele fala aqui, ó, vamos ler a primeira teoria. Na natureza vem os animais que são capazes de alterar sua forma conforme a necessidade. E dessa ideia é que vem o polimorfismo, ou poliformismo, né? Na orientação ao objeto, como sabemos, os objetos filhos herdam as características e ações de seus ancestrais. Expliquei isso aqui agora para vocês. Entretanto, em alguns casos, é necessário que as ações para o mesmo método sejam diferentes. Em outras palavras, o polimorfismo consiste na alteração do funcionamento interno de um método herdado de um objeto pai. Um exemplo, temos o objeto genérico eletrodoméstico. Então esse objeto eletrodoméstico ele tem um método chamado o quê? Ligar. Aí eu criei, através de herança, duas classes distintas. A classe televisão e a classe geladeira. A televisão, ela liga de um jeito. E geladeira liga de outro jeito. O nome do método ainda assim é ligar. Mas ele é polimorfo, vai morfar, né? Vai mudar a forma de como eu vou escrever esse código para a televisão e para a geladeira. Ou seja, eu vou indicar que a eletrodoméstico vai ter uma classe, vai ter uma ação na sua classe chamada ligar. E em televisão eu vou implementar esse ligar de um jeito e na geladeira eu ligar de outro jeito, né? Igual eu falei aqui, ó, vou voltar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui nesse camarada aqui. Se eu falo, por exemplo, aqui, ó, que todos os animais eles andam, não é? Ok. Um pássaro anda igual a um mamífero? Se locomove, no caso, igual a um mamífero? Não. A locomoção de um pássaro é de um jeito, do mamífero é de outro jeito. A reprodução do mamífero é de um jeito, do pássaro de outro jeito. Ok? Locomover, reproduzir, estaria aqui em animal. Na herança, essa ação ela pode sofrer mudança, que é o polimorfismo. Vai morfar, né? Vai mudar a forma de trabalhar. Em pássaro vai ser um código, em mamífero vai ser outro código. O nome da ação vai ser a mesma. Reprodução, ou reproduzir, locomoção, locomover, não importa. Mas como se comporta o código em mamífero é de um jeito, em pássaro de outro jeito. Ok? Então, não vem um caso isso aqui agora, eu vou explicar na hora que for usar o C#, né, as palavras virtuais, as palavras que vão implementar, né, a codificação lá do polimorfismo, né? Aqui o exemplo, né? O animal emite som, não emite? Cachorro, gato e galinha emitem o mesmo som? Não. Aqui ele indicou que vai ter uma ação, emitir som, para esta classe animal. Mas a classe cachorro, que é herdeira de animal, vai trabalhar com um som específico, um código específico para ela. O gato, um outro código, galinha, um outro código. É o mesmo nome de ação, estão observando? Outro exemplo aqui, ó, bacana também para a gente trabalhar com ele. Deixa eu inverter as ordens aqui, trazer para frente. Então isso aqui é legal, com a parte de banco, né, que a gente estava falando lá. Olha aqui, ó. Lembra, né, lá das propriedades da conta? Tipo da conta, né, tipo do cliente, data de abertura, saldo, sacar, depositar. Calcular valor da tarifa de manutenção, aquele valorzinho que a gente paga mensal, né, para o banco manter nossa conta. A conta poupança pode ter um cálculo diferente da conta de investimento, né, porque sabe que quem investe, ele arrisca mais, mas também ganha mais. Então esse percentual de cálculo aqui para manutenção dessa tarifa pode ser diferente, como é diferente de manutenção da conta poupança. Então está indicado aqui na classe ancestral e nos herdeiros eu implemento códigos diferentes para essas classes, ok? Pessoal, vou parar por aqui. Tem mais coisas para a gente poder ver ainda de que são classes, que são objetos, tá?
Na próxima aula a gente continua falando sobre isso. Vou passar uma atividade sobre abstração, para a gente poder abstrair um objetos, né, do mundo real para o mundo virtual, onde vocês vão levantar aí as propriedades, as ações que eles vão poder ter. Ok? Então, Deus abençoe vocês aí, fiquem com Deus. Com relação à disciplina de programação, com relação à disciplina de projeto de sistema, a gente vai trabalhar com ML e outras teorias a mais aí. Amanhã eu coloco a aula lá para vocês. E com relação à parte prática da PO, a gente vai utilizar ainda o C#, né? Visual Studio. O Ramon postou um vídeo aula lá para vocês, né? Também vai continuar utilizando o Visual Studio. Então vai dar sequência no que a gente viu, né, no semestre passado aí. Tá ok? Então, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí. Até a próxima.